dos 613 mandamentos da Torá é que uma pessoa que está impura, conforme as leis da Torá, para se purificar, ele deve fazer a imersão em um mikveh. Essa lei é válida na época principalmente do templo sagrado, que as pessoas para entrar no templo sagrado deveriam estar puras, ou seja, não poderiam ter contato com nada que traziam para eles a impureza conforme as leis da Torá. Vale a pena lembrar que essa impureza não é algo físico, não é uma sujeira, é um estágio espiritual, que a pessoa que toca em certos assuntos, ele fica impuro. Por exemplo, alguém que toca no morto, alguém que participou de um enterro, alguém que toca numa carcaça de um animal morto, ou uma mulher que passou pelo seu ciclo menstrual, um homem que foi acometido de chagas. Então, para entrar no templo sagrado, normalmente um processo de pureza termina com a imersão no mikveh. Uma pessoa que não tinha esse nível de pureza, ele era totalmente proibido a adentrar o templo sagrado sob pena capital. Além disso, havia essa obrigação de ter esse nível de pureza para ingerir qualquer parte de um animal ou de qualquer oferenda que fosse feito no templo sagrado. E para fazer essa pureza era necessário a imersão no mikveh. Como também, para um Kohen, mesmo na época atual, poder comer a trumá, que é uma parte separada da produção agrícola, também é necessário pela Torá que ele esteja num estado de pureza, que ele seja tahor, e para isso é necessário a imersão no mikveh. Como que uma pessoa que tocou no morto, para trazer a sua pureza, seria necessário aspergir sobre ele as cinzas da vaca vermelha, que nós não temos hoje. Então, atualmente, todos somos considerados impuros, conforme a Torá, e não podemos entrar no local do templo, mesmo que o templo hoje está destruído, não temos a permissão de entrar no lugar do templo, e como também os Kohanim hoje não podem comer a trumá, nós não temos o estado de pureza exigido pela Torá. Então, na verdade, a pureza do mikveh hoje, nesses casos, é desnecessário. Atualmente, as leis do mikveh pela Torá são regidas apenas em 2 casos. Uma mulher que passou pelo ciclo menstrual, ela fica proibida de ter relações com o marido. Então hoje, uma mulher, para trazer essa pureza, ela tem a obrigação pela Torá de fazer a imersão no mikveh. Como também utensílios de metal, que eles foram fabricados por um não-judeu, foram comprados de um não-judeus, para poder ser usado, há necessidade de fazer a imersão no mikveh. Por ordem rabínica também é feito a imersão em utensílios de vidro, não somente de metal, ou porcelana. Para esses casos, o mikveh tem que ser kasher pela Torá, ou seja, ele deve ser edificado, só pode ser usado água de chuva, a água tem que ser parada, não pode estar em movimento, não pode ter vazamento no mikveh. E a construção do mikveh tem que ser feita através de um acompanhamento rabínico, de uma autoridade que conhece em detalhes todas as leis do mikveh, que realmente são leis muito minuciosas e um pequeno errinho pode deixar o mikveh impróprio para o uso. Então isso nesses 2 casos, tanto da imersão da mulher, que ela deve fazer mensalmente após o seu ciclo menstrual, como utensílios novos, deve passar pelo mikveh, eles têm que ser kasher de uma forma exata. Existe mais um mikveh kasher, que ele é natural, é a água do mar. O mar é considerado um mikveh kasher. A imersão de uma mulher ou de utensílios no mar é válido pela Torá. Deve se perguntar para uma autoridade rabínica como proceder para fazer o mikveh no mar. Além disso, pela lei da Torá, uma fonte que não é de chuva também seria kasher para mikveh. Mas como a maioria das fontes nossas, elas não servem de mikveh porque a água não está parada. Seria necessário fazer uma estrutura para que a água fique parada para que possa ser usada como mikveh. Os rios, normalmente pela Torá, poderia ser kasher, mas atualmente os rios, a maioria dos rios, deixam de ser kasher porque eles passam por utensílios que são as comportas, as hidrelétricas, e ficam impróprios para o uso do mikveh. Existe também a imersão de homens, que não tem a obrigação da Torá para fazer a imersão. Isso é um decreto rabínico que foi feito pelo sábio Ezra, que pessoas que tiverem qualquer tipo de impureza noturna, elas devem fazer essa imersão no mikveh. E existe também o costume racídico de imergir no mikveh diariamente para aumentar a santidade. Existe uma lei que serve para todos os homens também, que na véspera de Yom Kippur deve se imergir no mikveh, e uma das ideias é por causa
para que a pessoa possa chegar no nível de teshuvah. Nesses casos, o mikveh de homem, já que a obrigação deles não é pela Torá, não há necessidade de ser água de chuva. Qualquer água parada, por exemplo, uma piscina, etc., feito de acordo, pode ser usado nesse caso como mikveh para homens, já que a obrigação deles é apenas um costume e não é uma lei da Torá. Como também, em casos que não existe a possibilidade de mergulhar no mikveh, um homem pode tomar um banho de chuveiro. 12 minutos aproximadamente de chuveiro forte é considerado um mikveh para um homem que não tem a possibilidade de emergir no mikveh. Conforme o Talmud, o chuveiro é válido nessas ocasiões somente para pessoas que estão doentes e não têm condições de mergulhar no mikveh. Existe também o costume que após o falecimento se mergulha um corpo nas águas do mikveh. Existem vários cemitérios que eles têm um mikveh kasher, onde é feita a imersão do corpo. Mas, a maioria dos casos que não existe um mikveh kasher no cemitério, ele toma um banho, um chuveiro de Tisha Kabin, e isso é válido como mikveh para uma pessoa falecida. Mas, logicamente, isso aqui é somente nesses casos. Uma mulher que tomou um chuveiro, ou ela emergiu no mikveh que não é kasher, não vale nada, ela continua exatamente impura como antes. Por causa disso, nossos sábios instituíram que mesmo após a imersão do mikveh, a mulher não pode tomar um banho de chuveiro, nem entrar em água que não é kasher para mikveh, para que elas não digam que o mikveh não valeu, mas sim o chuveiro depois, e outra vez ela vai deixar de ir no mikveh. Como nós falamos, o mikveh é para trazer uma pureza espiritual, não tem nada a ver com sujeira. E o principal da pureza espiritual está no nosso coração. Através de emergir na água do mikveh, nós entregamos totalmente o nível de água que espiritualmente simboliza a sabedoria divina. Dessa forma, nós trazemos a pureza do nosso coração de más ideias e más comportamentos e maus pensamentos e apenas purificamos nossa alma para que ela possa estar ligada com Deus. Esse é o motivo racídico que diariamente antes da reza nós vamos no mikveh para permitir que a nossa reza seja do nível mais elevado para que ela possa ser atendida da melhor forma possível.